Então, Charles é o professor quebradeiro, mais quebradeiro das quebradas. É o seguinte, sábado, ele deu o que é que eu posso dizer, uma conferência pop, lá na Casa França Brasil, dentro de uma programação chamada Happenings. E ele foi falar da filosofia pop, ou seja, do grito, dentro da filosofia pop. Gente, foi um absurdo. Eu tive a consciência plena de como você faz uma filosofia quebradeira. E de como as quebradas têm que chegar numa teoria dentro do que você trabalha, sabe, Charles? Charles é nosso primeiro filósofo, nosso primeiro professor. Assim que teve a primeira quebrada, ele já deu as primeiras aulas de filosofia. Desde então, ele já está assim como nosso quebradeiro mor. E fala de algo que, quando eu e Heloísa fundamos as quebradas, foi atrás dessa proposta. Que na aula vocês vão sentir o que ele vai dizer. Eu acho que a teoria nossa está ancorada, se a gente for falar em filosofia, a teoria do saber das quebradas, do que a gente poderia escrever, que a gente ainda vai começar a escrever sobre isso. Não a história das quebradas, mas a teoria que surgiria de algo dessa parceria. Eu acho que você deu uma pedra angular aí, maravilhosa, sabe? Eu acho que do lado da psicanálise eu já tenho os pontos, do lado da filosofia eu acho que o Charles tem a pedra fundamental. Do lado das artes plásticas é a BA, né, que já está descobrindo tudo. Do lado da educação é a Ângela. Eu acho que a gente estamos com essas pedras, assim a gente quer tirar de vocês essas teorias, que a gente só vai poder fazer em parceria, tá bom? Então, vamos ter agora uma aula maravilhosa, uma fala, não sei nem o que dizer, se é aula, não crie muita expectativa. Mas vai ser melhor do que o que eu estou falando. E nossa querida também aí. Ah, ô, linda! Quero ver todo mundo no meu espetáculo de novo. Beijos, até já. É sua palavra. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Eu tenho, de fato, uma história, já temos um passado aqui no Quebradas, né? E, mais do que isso, um compromisso. Acho que tem tudo a ver com o meu projeto de uma filosofia pop, que eu vou contar um pouco para vocês quais são os princípios disso. E eu gosto de brincar atualmente que o objetivo principal da filosofia pop é dominar o mundo, mas que o próximo passo é beber um pouco de água, né? A gente tem que ir devagar. Não sei se o telão, daqui a pouco. Eu vou levantar. Esse está funcionando? Mas está ruim esse treco aí na frente. Mas aqui eu acho que vai ficar melhor. Isso. Pessoal, então, estou pensando aqui nessa divisão aqui, mas tudo bem. Então, a Numa já fez a apresentação. Eu tenho que dizer muito rapidamente que a minha formação é toda em filosofia, da graduação aos 2 pós-doutorados, bem disciplinar, bem tradicional. Mas eu estou tentando fazer uma coisa que não é muito tradicional, queria compartilhar com vocês isso. Antes de começar, eu queria ouvir de vocês, porque é a primeira vez que eu estou vindo esse ano, Quebrado, queria conhecer um pouco a turma, não vai dar para todo mundo se apresentar, mas eu queria que vocês falassem, o mais rápido possível, 2 coisas. Com que trabalham, qual é a área, e qual relação que tem com filosofia, de ódio, de amor, de indiferença, de desprezo. Não sei, mas eu queria muito saber quem já teve aula, leu livros, gosta, quem nunca ouviu falar, quem veio falar e foi obrigado e acha chato, uma visão geral só para ter uma ideia como é que está o nosso papo aqui. Mas num esquema meio rápido, por favor, vai lá. Do Mundo de Sofia. Mundo de Sofia é um livro legal, porque muita gente comprou, mas nem todo mundo leu. Então, você não precisa comprar o livro
Pergunta para o seu vizinho, para a sua prima, ela deve ter o livro em casa e não leu. Eu, por exemplo, não consegui ler até o final. E você não precisa comprar o livro. Isso é legal, só quem pressente o que está em jogo é que tem medo. Quem acha que é tranquilo, não tem medo. Só acho que não sei se vai dar tempo todo mundo falar, né? Eu queria muito ouvir, mas como é que a gente faz? Vamos falando. Quem que tiver afim de falar. Mais alguém quer apresentar? Que tem uma posição, eu odeio, acho muito legal. Hannah Hartman. Hannah Arendt. Legal, legal. Bacana, bacana. Alguém teve aula no ensino, vamos fazer assim mais genérico. Quem teve aula no ensino médio de filosofia? E quem adorava essa aula do ensino médio lá na filosofia? Quem odiava a aula do ensino médio? Quem teve na faculdade? Já é bastante. Todo mundo de ciências humanas ou tem alguém de ciências desumanas aqui? Não? Não? O que mais? Todo mundo trabalha com arte, literatura, artes plásticas, música, teatro. Você diz que não é arte. Bacana. Então está um público mais ou menos amistoso, porque não, às vezes acontece está um público que odeia, né? Que teve experiências ruins. Ele já foi, experimentou aqui no Quebradas, né? Eu fiz um livro de introdução à filosofia, Momento Marketing, explicando a filosofia com arte, que é um livro de introdução que não é através da arte, mas com arte. Porque a minha ideia é que a filosofia ou não fala de arte, porque acha... podemos negociar um sorteio. O livro está à venda aí nas livrarias, você encontra no estante virtual, gente que tem lá um autógrafo do autor, dedicado com muito carinho ao meu amigo tal, e botou para vender. Mas era bom você mesmo vender, porque nas livrarias o dinheiro não vai para você. É verdade. É a pirataria das grandes editoras. A gente podia ter um capítulo sobre isso. De qualquer maneira, a ideia é a filosofia ou não fala sobre a arte, ou quando fala é através da arte. O que significa isso? Que a filosofia está preocupada em defender um argumento, um conceito, e se utiliza da arte apenas como um exemplo para confirmar o que ela já está dizendo. Não era isso o que eu queria fazer. Eu queria que a arte me conduzisse, me levasse para lugares onde a filosofia não me leva. Por isso é o título Com Arte e não Através da Arte. E aí, dentro desse plano de fazer uma filosofia pop, que posso usar esse quadro aí, né, rapidinho, que é o seguinte, só rapidamente, porque a Numa acha que tem a ver com a teoria das quebradas, mas foi assim que a gente começou a parceria, né, por conta dessa experimentação. E agora, depois, se vocês quiserem, eu tenho um grupo de discussão na internet, tenho um laboratório de pesquisa que faz grupo de estudos, vamos organizar um evento grande no ano que vem, em abril, e, como disse, a meta é dominar o mundo, né? Inclusive, eu fundei uma linha da filosofia que tem muitos adeptos, e vocês devem conhecer participantes, que se chama charlatanismo. Vocês já ouviram falar? Tem muita gente por aí, ó, eu que fundei. Tem gente, vocês devem conhecer alguém dessa linha, não? Isso aí. Então, a ideia é trabalhar com esse plano de filosofia pop. Tudo depende um pouco de entender qual é a do pop.
Vocês receberam o texto que eu mandei, eu passei, alguém teve tempo de ler aquele texto sobre o que é a realidade? Não, né? Depois vou dar umas dicas sobre o texto para vocês que forem trabalhar depois. Olha, essa expressão eu roubei de um filósofo francês chamado Deleuze. É isso, né? E ele não explicou o que era isso. Ele só disse numa entrevista, ele falou assim, pô, a gente podia pensar numa ideia de uma filosofia pop, que seria uma outra maneira de fazer filosofia, uma outra maneira de articular conceito com imagem, mas ele não disse que maneira era essa. Lendo isso, eu falei, pô, vamos ver inventar essa tal maneira que ele está trabalhando. E a primeira coisa, me incomodou a expressão pop, porque eu sou roqueiro, metaleiro, e para mim o pop, né, é o inimigo. No sentido, nessa acepção que a gente tem atual de pop como que é Justin Bieber, né? Comercial, rápido, produzido rapidamente e esquecido rapidamente também, né? Descartável, essas coisas todas. Mas eu imagino que não era isso que o Deleuze estava pensando quando ele mencionou essa ideia. Nos anos 60, eu descobri que na França, pop é o nome que se dava à música underground, à música rock, inclusive, era um nome genérico, mas o Deleuze estava provavelmente pensando na pop art dos anos 50. Então, uma filosofia pop seria uma filosofia que conjugasse o projeto da arte pop, que, tudo isso, uma suposição lá, eu tentando preencher o que o Deleuze só mencionou, né? Estou pegando, tentando radicalizar a ideia dele. Qual é o principal projeto da arte pop, na minha perspectiva? A ideia é que eles estão questionando a oposição e hierarquia entre alta e baixa cultura. Isso me parece ser o fundamental da arte pop. Todos eles, Andy Warhol e seus colegas, estavam misturando, quer dizer, eles não aceitavam essa oposição entre uma cultura erudita e uma cultura de massa inferior, da vida cotidiana, como não sendo digno da arte, e tudo que eles faziam, eles misturavam os elementos. Tem vários exemplos, mas a coisa de pegar a lata de sopa do supermercado e colocar lá em série é uma brincadeira bem-humorada de quebrar com essas hegemonias. Andy Warhol. Filosofia pop eu estou entendendo também como uma espécie de filosofia que questiona a oposição e a hierarquia entre alta e baixa cultura. Só tem um probleminha, assim como a arte, a filosofia sempre esteve do lado da alta cultura. Não é à toa que assim, pouca gente consegue, pouca gente entende, tem que estudar um tempão, tem que dominar um jargão técnico, um vocabulário super difícil. Se souber alemão ou grego, melhor ainda, né? Essas coisas todas que reduzem o acesso. E até hoje, a ideia de que o filósofo virou sinônimo de alguém que é grande cabeção, um cara muito erudito, que fala coisas que a gente não entende, também está meio desconectado do mundo, enfim, ligado a esse mundo da alta cultura. Filosofia pop quer quebrar com isso aqui e, de uma forma bem humorada, que a filosofia tradicional é meio séria, brincar com essas possibilidades de escapar dessa oposição. Essa é a ideia principal. Quais são as consequências? Principal consequência, isso é só uma introdução, tem os autores da tradição. Quem são os autores da filosofia que são os clássicos? Vou dar exemplos. Como é que é? Kant. O que mais? Foucault, mas mais contemporâneo, né? Mas pré-socráticos, o Platão, e Descartes, por aí vai. Tem uma lista. Essa é a galera Hegel. Isso. Galera dos tradicionais. Eles constituem o cânone dos autores da filosofia. A gente está falando de filosofia, tem que conversar com esses caras. A filosofia pop mantém essa galera na mesa para conversar, mas convida outras pessoas para a mesa. Quem? Homer Simpson, Mafalda, Calvin. Isso e aí ampliei. Isso eu falei de quadrinhos e desenhos animados.
pode ser autor de letra de rock, de samba, poesia que não é a poesia do erudito, a poesia da rua, a galera do hip-hop, do grafite, enfim, amplia-se os parceiros com quem a gente pode conversar. Essa é a ideia da filosofia pop. Mantendo a conversa com os tradicionais. Não abandonamos Platão, mas a gente bota Platão para conversar com a Mafalda, por exemplo. Essa que é a ideia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, existem temas que constituem o cânone da filosofia tradicional. Quais são as questões que todo filósofo geralmente costuma trabalhar? Questão da verdade, primeira questão. O que mais? A beleza. O que mais? Isso. São essas questões fundamentais. A beleza, a verdade e o bem. Né? E a questão do si, da liberdade, por aí vai. A filosofia pop mantém esses temas como sendo importantes, mas amplia os temas, incluindo algo que a filosofia não considera importante, que é a cultura de massa e o cotidiano. Principalmente as questões ligadas ao saber cotidiano, para a filosofia tradicional, está sempre associado ao saber ingênuo, consciência dogmática, consciência alienada, que mais? Senso comum, é tudo inferiorizado. E a filosofia sempre chega e fala, isso aqui é ignorância, eu tenho que salvar os caras da vida comum e cotidiana para o alto mundo do pensamento consciente, crítico e por aí vai. Ou seja, há uma recusa em bloco do saber cotidiano, como se ele homogeneamente só fosse espaço de alienação. A postura ou a proposta da filosofia pop é recuperar a possibilidade de uma apropriação positiva do saber cotidiano enquanto saber, também não de forma hegemônica, de dizer assim, tudo que é do cotidiano é sabedoria. Não, tem algo que a gente tem que criticar, mas tem coisas que a gente pode aprender. A filosofia pode aprender com o pensamento cotidiano também. Então, é uma tentativa de ampliar nesse sentido. Então, um exemplo que eu gosto sempre de citar em todas as palestras é que o modo como a gente usa o controle remoto na nossa casa é um problema da filosofia pop. Porque quem é que troca os canais, quem é que fica com o controle remoto na família, nos casais, nas diferentes classes sociais, é uma questão da vida cotidiana, onde aparece política, questões de gênero, o exercício do poder. Para a filosofia tradicional, isso não é digno. Para a filosofia pop, oi, você disse? Questão de gosto também. Para a filosofia tradicional, o uso do controle remoto não é um problema importante. Para a filosofia pop, pode ser, dependendo do modo que você pensa. Então, é nesse sentido de caminhar para uma possibilidade, não é fazer um elogio da vida cotidiana, dizer que só na vida cotidiana que é bom, mas, assim, há uma dimensão possível de diálogo fértil com o mundo cotidiano e também com a cultura de massa. Porque, na teoria crítica do Adorno, não sei se vocês já tiveram contato, a ideia é a seguinte: se você está se divertindo com alguma coisa, você aderiu a ela, você está concordando, você é cúmplice. Essa que é a proposta. Tudo bem? Na proposta da filosofia pop é possível, não quer dizer que é sempre também, mas é possível você se divertir com alguma coisa e ser crítico a isso. E pensar junto com isso. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio. Então, não é assim, toda novela é alienante. A TV em bloco é uma bobagem. Tudo que tem de cultura de massa é fora da alta cultura, onde tem verdadeiramente arte e pensamento. Não, tem várias possibilidades nessa cultura de massa industrial de fazer diálogo e de pensar criticamente. A gente pode se divertir, mantendo uma certa distância, óbvio, mas é possível fazer isso, fazer diferenciações. Essa que é a ideia. Tanto é que esse evento que a gente quer organizar lá em abril, vocês vão ficar sabendo, a ideia principal, a gente já está mudando a ideia, mas seriam 3 dias, um sobre futebol, outro sobre carnaval e outro sobre televisão,
que seriam 3 aspectos da cultura brasileira, que estão muito ligados a essa coisa de massa, e, geralmente, quando tem evento na universidade sobre isso, é só para falar criticamente, negativamente, como se ali não tivesse pensamento algum. E a ideia era tentar uma outra abordagem. Ficou claro isso? Ampliação dos temas e dos autores. Mas o principal aspecto é que tem que ter uma outra maneira de lidar com essas questões. Porque não adianta nada você incluir ao mundo cotidiano, ou Homer Simpson, ou letras de rock ou de samba, se você continua achando que você é superior a isso tudo. Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Só trazer para a academia não é suficiente. Você tem que ter uma outra postura. Então, deixa eu falar, eu gosto muito de mencionar um evento que eu participei na UF, sobre literatura, em que uma professora trabalhou letras de funk, e que foi uma grande surpresa. Pela primeira vez eu vi numa universidade um evento de literatura onde o funk foi levado a sério, e foi discutido, questionado, blá, blá. No final perguntaram para a professora se ela gostava de ouvir as músicas de funk, ela disse que odiava, que aquilo não era música, não era arte, não era poesia, não era literatura, ela só estava trabalhando aquilo porque estava na moda. Então, ela tinha que discutir. Então, olha só, ela continuava na postura do erudito, que acha que literatura é só Shakespeare, Guimarães Rosa e coisas assim. Ela até admitiu, vamos trabalhar, vamos botar aqui na mesa a coisa do funk, mas manteve a postura de achar que existe uma grande arte e uma arte inferior. Aí não adianta. Né? Outro exemplo, já deixa eu falar, outro exemplo que eu acho bacana, eu gosto muito de rock. No sábado eu falei muito sobre grito e a estética do grito, e dei a minha lista dos melhores gritos no rock. Depois, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. Tem. De qualquer maneira, tem uma série de livros, não sei se vocês já viram, que é um pouco nessa linha de filosofia pop, que se chama Simpsons é Filosofia. Vocês já viram, né? Matrix é filosofia, South Park é filosofia, tem uma linha. E tem um livro chamado Metallica é Filosofia, que eu comprei animadão, que era a minha banda predileta até o episódio Napster, de qualquer maneira, e aí fui ler todo animadão, 20 artigos, falando, pô, filosofia, dialogando com Metallica, mas o que eu percebo lá no livro? Está incluindo o Metallica, que é cultura de massa, no rol da filosofia, mas a postura não muda, porque os 20 artigos que tem sobre o Metallica no livro só estão falando sobre o que significam as letras do Metallica. Não sei se vocês entendem isso. É a abordagem típica da teoria literal. O sentido é que é importante. Aí discutem, essa letra lembra Sartre, isso aí é uma menção ao Nietzsche. Em nenhum momento se preocupa com outros aspectos do rock, uma atitude política, a estética, sei lá, da cor preta, a questão dos direitos autorais, tem uma série de aspectos contra a cultura ou não, que não são mencionados. É só preocupado. O que significa isso? O que ele quis dizer com essa letra? 20 textos de interpretação das letras do Metallica, como se fosse apenas um evento literário. A experiência do grupo, ou seja, uma postura tradicional. A postura tradicional eu me preocupo com o significado e dou pouca importância para os outros aspectos, os aspectos da materialidade, né, que estão envolvidos ali. Então, deixa você falar agora, desculpa. Pode. Isso não quer dizer, eu não tomo muito cuidado, que a gente está fazendo elogio que tudo que é do cotidiano, tudo que é fora da alta cultura é bom. Isso é só inversão. Hegemônico também não. A gente pode lidiar com isso, com aquilo, pode ser crítico também, como a gente faz em relação, entre aspas, à cultura alta, tradicional, que esses grandes autores. Tem coisas boas, tem coisas que são ruins, tem que ser crítico. Não é só porque é Shakespeare que é bom, não é? Tem que tomar cuidado em relação a isso, não pensar hegemonicamente. Sim, mas no sentido bom, no sentido de fazer diálogo, né? Você pode ser crítico e questionar, e não, a questão de você não ser hegemônico e pensar, se é do cotidiano, é bom, se é do cotidiano, é ruim. As duas formas
violentas. Eu acho que tem várias questões envolvidas aí. Em geral, esse canônico, ele tem uma coisa meio de poder. Então, ele vai sempre determinar, isso é arte, isso é o belo. Ou, na própria filosofia, isso é filosofia. Aí você tenta fazer uma coisa diferente, vão dizer, isso aí não é arte. Ou, isso aí não é filosofia. Né? Acontece também. E isso não é música, é barulho. Né? Aparece uma sonoridade que é diferente, que a gente não está acostumado. A primeira reação das pessoas é dizer que não tem esse valor. Foi, claro que foi. Uhum. No caso da filosofia, também acontece isso. No caso das áreas do saber em geral, eu gosto de contar uma história que as pessoas não acham que não aconteceu, mas aconteceu, eu só exagero um pouquinho. Mas aconteceu. Eu estava num lançamento de um livro na Livraria da Travessa, em Ipanema, e a gente foi beber um chopp depois, com os professores, um livro de filosofia, e tinha um professor de física muito famoso lá conversando com a gente, a maioria era filósofo, e eu não posso dizer o nome dele, que vocês devem conhecer, o Bobilhar já esteve até aqui na Quebradas. E ele quis fazer uma piada com a gente, muito inteligente, e ele disse assim, vocês sabiam que na nossa área de física, quando a gente acha que o trabalho de um aluno não é bom o suficiente, a gente diz, pô, me desculpa, eu estava fazendo não é física, sei que você está fazendo é filosofia. Né? E foi uma gargalhada geral, porque ele quis dizer que, para a física, filosofia é delírio, não tem o menor compromisso com racionalidade, é um treco completamente maluco. Né? A física é uma ciência natural e a filosofia é uma ciência desnaturada, essa que é a ideia. Aí a gente riu, meio amarela, assim, não sei o quê, e aí a gente começou a pensar, na filosofia, quando a gente acha que um trabalho não é bom o suficiente, segundo os critérios de rigor da filosofia, que também tem, a gente diz, foi mal, desculpe, mas você não está fazendo filosofia, você está fazendo literatura. Né? Porque, para a filosofia, quando você não faz um trabalho que é racional, organizado, argumentado, que é muito delirante, você está sendo poético, está sendo literário, está muito bonito, mas não é filosofia. Quantas vezes eu ouvi na minha graduação, dizer muito bacana, mas isso não é filosofia que você está fazendo. E eu, pô, mas então o que é? Vamos reorganizar. E aí tinha uma professora de letras que falou que na área de letras, quando o trabalho não correspondia ao rigor, que também é exigido na área, a gente diz, desculpe o que você está fazendo, não é literatura, isso é jornalismo. E aí ninguém acredita, mas tinha um cara de jornalismo que falou, na área de jornalismo tem também seus critérios de rigor,
E quando a gente acha que o aluno está fazendo um trabalho que não cumpre as exigências, a gente diz, foi mal, você está fazendo marketing. E aí não tinha ninguém de marketing. Isso, exatamente. Exatamente. Então, isso. E aí a ideia é que nós vivemos num mundo de territórios, né, bem definidos, das disciplinas. Território é um termo de guerra, né? E você tem que defender, estudar alguma coisa, é conhecer e dominar o seu território e defender ele. Defender para que ele não seja invadido. Você não deve sair dele e deve protegê-lo contra as invasões. Excludente. Sim, se a gente tivesse tempo, a gente poder contar essa história de que há 2.500 anos atrás não era assim. As coisas eram mais conectadas, né? Então, houve aí um momento em que uma super especialização, a tal ponto que nas próprias áreas há uma especialização. Na filosofia tem o cara que trabalha em filosofia antiga, outro moderna, dentro da moderna só os franceses, outros só os alemães, às vezes um autor, o cara estuda só os escritos da juventude no Nietzsche e não conhece os escritos da maturidade, né, de tal a especialização e isolacionismo. Mas é um momento que a gente está, momento disciplinar. E aí tem tentativas de escapar disso. Uma é a interdisciplinaridade e a outra é a transdisciplinaridade. A filosofia pop quer ser transdisciplinar, não interdisciplinar, porque a gente acredita que o inter não dá conta do problema. Vou tentar explicar a diferença, fazer um desvio. Mas a ideia tem a disciplina, né? Todo mundo sabe o que é isso mesmo. É algo que disciplina, né? Que te obriga, tem uma certa violência aí, mas olha só, se tornar alguém habilitado para exercer uma profissão, isso aqui é da obra? Ou é a perimetral que está caindo? Legal. Essa é a trilha sonora. Tudo bem? O prédio continua de pé. Então, disciplina, todo mundo sabe, nós somos formados na escola, a gente vive uma instituição multidisciplinar. Por quê? A gente é obrigado de 7 a meio-dia a conviver com várias disciplinas sem ver nenhuma relação entre elas. Então, às 7 às 8 português, 8 às 9 matemática, às vezes tem literatura, às vezes não tem, história, uma vez por semana educação física, porque o resto da semana é educação mental, né? 1 hora de educação para o corpo, como se as coisas fossem separadas. Isso é o multi, que a gente está acostumado. A universidade ainda é um pouco assim também. A gente tenta escapar disso, é muito complicado. Uma tentativa de escapar é o inter. E aí, as pessoas usam como se fossem sinônimos multi, inter e trans, e eu defendo que não são sinônimos. Multi é o que a gente conhece, a convivência de várias disciplinas sem conexão. Inter é uma tentativa de escapar, que essa é a minha posição, não dá conta. Por quê? Qual é a do inter? Eu considero que existem disciplinas e eu quero fazer uma ponte entre elas. Mas eu continuo achando que a disciplina é um território fechado, delimitado, claro, e que são duas bem diferentes, e eu quero conectá-las. E tem o objetivo de criar uma nova disciplina que vai juntar as duas e vai se tornar um outro território. Não sei se vocês estão entendendo, mas foi assim que surgiu. Esse é o inter. Foi assim que surgiram novas disciplinas, como a geografia humana. A geografia era considerada uma ciência da natureza, porque era um estudo de espaço físico. Os primeiros textos geográficos se preocupavam muito com essa coisa do relevo, da flora, essas coisas todas. Começaram a sacar que a construção do espaço
dependia de questões políticas, questões culturais, e começaram a se aproximar das ciências sociais, das ciências humanas. Pum! Inventaram uma nova disciplina chamada Geografia Humana. Muito maneira, mas é uma nova disciplina, é um novo território. Assim como surgiu a medicina nuclear. Tinha a galera da medicina, tinha a galera que trabalhava energia nuclear, acharam que uma coisa precisa da outra. Opa, medicina nuclear. Você pode fazer mestrado em medicina nuclear, doutorado em medicina nuclear, virou um campo específico do saber. A minha posição é que isso é até melhor do que o multi, mas não resolve o problema, porque você parte de um pressuposto que a disciplina é algo fechado, isolado, e está buscando simplesmente criar uma nova disciplina, que vai virar... Hã? Você se mantém na lógica da disciplina, que é a lógica de separação. O que eu acredito que é legal é a atitude trans. A atitude trans parte do pressuposto que esses saberes não são fechados, isolados, eles já são todos furados. Desde o início da história, a física, a astronomia estava conectada com a astrologia, a filosofia estava ligada com a física, a medicina estava ligada, sei lá, com a botânica. Essas coisas... e as coisas sempre foram contaminadas. Chegamos a esse momento atual de isolacionismo, mas não existe território fechado, existem territórios furados, territórios contaminados. Deixa eu só terminar. E aí, a atitude trans vamos tentar juntar os saberes, mas sem tentar criar uma nova disciplina. É uma postura transitória e estratégica, ao invés do Inter, que quer criar um novo saber definitivo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente estivesse aqui estudando, por exemplo, a questão da dor, fosse o nosso tema do seminário, e eu tenho uma atitude trans, eu convido uma galera de medicina que trabalha com isso, da psicologia, da filosofia, da galera de performance que gosta de se cortar para fazer, chamar a atenção do público, e vamos tentar entender como é essa questão da dor, sem querer criar uma nova ciência chamada ciências da dor. Não é o objetivo. A gente quer trocar os conhecimentos, cada um continua fazendo o que faz, ou a performance, ou a filosofia, mas eu me modifico, porque eu aprendo coisas com o cara da medicina que eu não sabia, e o da medicina aprende coisas com o cara da performance que ele não sabia. Ele continua fazendo o que ele faz, mas sempre de um jeito diferente, aberto para outros saberes. Daqui a pouco a gente quer estudar outra coisa, sei lá, o futebol, junta outras galeras, outras pessoas. Não queremos fundar a ciência do futebol. A gente quer experimentar essa abertura para outros conhecimentos, sempre se mantendo nessa abertura, dependendo do tema, fazendo outras parcerias. Essa que é a lógica do trans, é uma atitude transitória. Então, enquanto for importante, fazemos associações. Quando não for, a gente faz outras. Não queremos inventar, contribuir para o surgimento de mais disciplinas. Não, trans é de transversalidade. E aí o termo quer dizer... Também fica bem. Mas o trans quer dizer, eu saio do meu território, mas e ele significa também, eu sou atravessado pelo que eu encontro lá. De certa maneira. Nesse sentido. Então, esse sentido duplo, de transpor e de ser atravessado. Porque é isso que eu falo. Se eu trago a galera do funk para discutir na universidade, como que isso pode me atravessar e modificar o jeito que eu faço filosofia, o modo como eu dou aula? Se eu for só para ficar olhando de cima para baixo, e depois digo tchau e volto a fazer a mesma coisa, aí eu fiz inter, ou multi, sei lá. Não sei se vocês estão entendendo. Né? Essa que é a ideia, essa é a proposta, pelo menos. Né? Tudo bem? E aí, isso é só a introdução, né? Desculpa, alguém queria falar ali. Né? Você quer falar, desculpa. Aham.
Tá bom, tá bom. Muito legal, bom exemplo. Chico Sainz era pop total, nesse sentido positivo, né? O pop 1, né? Não o pop 2, que é o comercial. Né? Eu defendo no manifesto da filosofia pop que existe o pop 2, que é o comercial, o pop 1, da arte pop, e o pop 3. Vocês sabem o que é o pop 3? O pop 3 é um protocolo da internet. Se vocês forem olhar no Outlook, vai fazer a configuração do e-mail, tem lá pop 3, não sei o que. Enfim. Isso aí, legal. Então, dentro desse contexto, agora é que vem a ideia principal da filosofia pop, que aí a gente espera, termina a introdução. Mas a introdução, diz a introdução, mas é isso. A filosofia, o interessante é o caminho, não necessariamente chegar ao objetivo. Né? Que é o seguinte, a hipótese que tem a ver com o que vocês estão falando é que na nossa cultura ocidental, e o Brasil é mais ou menos ocidental, não é plenamente ocidental, está meio aí numa fronteira, né? Não se encaixa totalmente, tem características ocidentais, mas a ideia é que existe uma coisa que eu chamo de versões. As versões são as dualidades hierárquicas que a gente está acostumado a encontrar o tempo todo, seja na história, seja no momento presente, na vida cotidiana. As mais famosas, o bem se opõe ao mal e o bem é melhor do que o mal. O certo se opõe ao errado e o certo é melhor do que o errado. O belo se opõe ao feio e o belo é melhor do que o feio. Deixa eu continuar a história. Isso é o tradicional. Então, nessa linha tem humano versus natureza, ou versus animal, cultura versus natureza, masculino versus feminino, e toda uma série de valores que ainda estão presentes mesmo pós-Hegel. Né? Depois a gente vai... razão versus afetos. Isso, mente versus corpo. E, geralmente, essa aqui é o que é considerado melhor. Depois vou dar uns exemplos, mostrar como isso, mesmo pós-Hegel, ainda tem. Isso são as versões da nossa cultura, nossa pedagogia é baseada nisso aí, nossa ciência, nossa ética, é o tradicional. Mas tem tentativas de escapar disso. E as tentativas que começaram na modernidade, na época do Hegel, eu acredito que, em princípio, elas só fazem isso aqui, inversões. Ou seja, tem uma galera que fala assim, pô, estou cansado de falar só do belo, quero falar agora só do feio. Isso é uma tendência desde a modernidade, desde o Hegel, até hoje, o feio está na moda. Aquele documentário, é muito bom o título, está em todos os desenhos animados, Shrek, Monstros S.A., já devem ter visto. Há uma ênfase, uma substituição de que o belo é bom para dizer que o feio é que é o bom. E, da mesma maneira, há tentativas, chega de racionalidade, vamos apostar só nos afetos. Chega de preocupar só com a mente e desprezar o corpo, vamos apostar só no corpo. Deixa eu só terminar o argumento. E eu acredito que há, então, momentos na história, principalmente a partir do século XVIII, em que a galera tenta apostar no polo, no outro lado, que estava sendo desprezado. Um bom exemplo disso é o Baudelaire, que escreveu o livro Flores do Mal, que é bem nessa direção. Ele diz, cansei de falar de Deus, quero falar de Satã. Cansei de falar do bem, quero falar do mal. Cansei de falar do belo, quero falar do feio. Então ele faz poemas sobre cadáveres em decomposição, um tema que não seria típico da poesia tradicional. E essa tendência continua até hoje. Na minha hipótese, é que a inversão não resolve o problema. Ela simplesmente desloca os fatores, você começa a apostar no oposto.
né? Então, vamos apostar só no irracional, quero ser só irracional. Só o corpo, o pensamento não leva a nada, só traz preocupações, vamos viver só a nossa corporeidade, vamos ser só felizes e não preocupar com o trabalho, coisas desse tipo. O que eu acredito que é o que a filosofia pop está procurando é uma coisa que eu chamo, que eu inventei o nome, mas que tem a ver com isso que vocês estão falando, que é de transversões. O que seria uma transversão? Não sei. Eu só acho que é possível, mas eu não consigo dar uma receita. Seria um jeito de trabalhar a cultura, a arte e a vida, escapando das dualidades hierárquicas tradicionais e escapando também das suas inversões. Então, no exemplo que eu estava dando, filosofia em geral se coloca num polo mais alto e o mundo cotidiano é inferior. Isso é uma hierarquia que eu discordo. Eu não vou resolver isso fazendo um elogio da vida cotidiana, como se tudo que está na filosofia tradicional fosse bobagem e só o saber cotidiano é que vale. Assim, eu só estou invertendo e mantendo a hierarquia. Eu tenho que achar um jeito de transverter essa dualidade, escapar dessas duas formas de oposição, e isso não tem receita, eu tenho que criar. A minha pesquisa, principalmente em relação a isso, foi sobre a questão da feiura. Eu estudo já há algum tempo as histórias e a representação do feio, seria um tema para um outro dia falar sobre isso, mas eu acho, por exemplo, que a Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, faz uma transversão do belo e do feio. Não é um elogio do belo, não é um elogio do feio, é outra coisa. Ela consegue escapar dessas lógicas tradicionais. Agora, tem texto que é só elogio do belo, tem outros que são só elogios do feio na oposição. Então, entenderam mais ou menos a ideia do raciocínio? O que está sendo buscado? Eu fico meio confuso. Que eu só posso apontar aí, o que a gente está querendo é transverter. Como? Não me perguntem, eu não sei. Temos que criar juntos. Vai lá, agora para falar. Quando fala sobre Hegel, por exemplo, eu me remeto mais à questão da dialética. Me parece que na dialética não existe essa coisa de só 1 e 2 e pronto, né? Bem e mal. E isso me remete muito àquele símbolo Yang, coreano, que nem todo preto é totalmente preto, branco e vice-versa. Entendi. O Hegel seria um outro tema. Ele se encaixa mal nesse esquema, porque ele é um cara que está tentando escapar das dualidades também. Só que o escape dele não é por transversão. O escape dele é através de uma síntese dialética. O que é a ideia da síntese? Ao invés de eu ficar entre o bem ou o mal, eu vou juntar os dois, ou o belo e o feio, eu vou fazer uma unidade dialética dos dois. É um outro caminho. Isso é Hegel, Marx puxou do Hegel. Né? E a questão é, mas aí você vai ter que acreditar em mim, ou aceitar, não, só porque não dá tempo de explicar com calma. É assim, que eu, na postura da filosofia pop, essa é uma solução problemática ou insuficiente, porque na síntese mantém-se a hierarquia, só que dentro da síntese. Então, vai continuar lá o bem junto com o feio, mas o belo junto com o feio, mas o belo continua sendo melhor, só que agora dentro, não fora. Então, eu posso dar alguns exemplos para vocês. É como se imagina uma festa. Vamos imaginar uma festa que o Platão fosse dar. O Platão era o dono da festa. Numa festa do Platão, só entra a galera que ele acha que é legal, a música que ele gosta. Né? Então, aquilo que ele não gosta, não pode entrar na festa, está fora. Isso é a lógica tradicional, da versão. Né? Então, o que eu acho que é bom, o que é belo, entra. O que não for, está do lado de fora. Então, aqui está a festa, aqui está o cara que é legal, está todo mundo aqui que não serve. Isso pode variar, um vai achar que é uma coisa, outro outra. O que chega o Hegel? O Hegel fala assim, pode entrar todo mundo. A unidade, síntese dialética, todo mundo está liberado para entrar. Aí você fala, maneiro, resolveu o problema, não sei o quê. Mas quando você vai ver a festa, você vai ver que tem o andar de baixo, o subsolo, que está lá dentro, né? Mas é a galera inferior, entendeu? É Titanic. Está entendendo? A ideia da unidade dialética é assim,
eu incluo, mas quando eu incluo, eu te controlo. E aí eu falo assim, seu lugar é lá embaixo, não saia dali. Se você sair dali, você será expulso. E aí tem várias gradações, até chegar à graduação maior, que é da filosofia, é lógico, né? Que é o saber mais elevado. Então, tem a história das versões tradicional, há uma violência com o diferente, que é de excluir o diferente. O Hegel é uma exceção que ele quer incluir, mas a violência da inclusão é tão ou mais forte do que a violência da exclusão, porque ela é sutil. Ela é sutil. Né? Pode ser, a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade está caminhando para uma síntese, que é uma nova disciplina. É verdade. Enquanto, só um instantinho, o transdisciplinar não é síntese. É você suportar a tensão, suportar a ambiguidade, sem se resolver numa totalidade. Porque se você cai na totalidade, ferrou de novo, você reproduz o movimento. Então, você vai lá.